E o comentarista da CNN falou ao vivo que o Lula tem inveja de Bolsonaro. E ele aqui elenca algumas coisas que eu subscrevo e que para mim realmente corroboram que o Lula deve ter assim uma certa invejinha, para não dizer uma invejona, de Bolsonaro. Então, por exemplo, ele falou o seguinte: o Lula nunca aceitou que pessoas simples votassem em Bolsonaro. A esquerda não consegue aceitar, porque isso aí de fato engole completamente a narrativa de que eles são os donos das virtudes e que amam os pobres, etc. Então isso estraçalha a narrativa. Ele chegou a ser o cara, né, de acordo com esse comentarista, ele chegou a ser o cara do Barack Obama, o Lula, mas no Brasil mesmo, ele nunca foi chamado de mito, que nem o Bolsonaro é, pelo povo, de maneira espontânea, de maneira orgânica. O Lula parece não aceitar o carinho que os brasileiros têm por Bolsonaro, diz esse comentarista, que é o Hélio Beltrão, né? Foi o Hélio Beltrão que falou, fez esse comentário impecável. Ele reforça: o povo é mais próximo de Bolsonaro do que do Lula. Basta ver as movimentações, as manifestações nas ruas e nas redes sociais. É só ver quanto um coloca em live e quanto o outro não coloca nas lives. Nas ruas, a mesma coisa. Ele ainda lembrou a questão dessa estratégia da esquerda e de Lula de ficar dividindo o país, né? Então, pobre contra classe média contra rico, e deixando todas essas fatias da sociedade que eles vão criando em tensão permanente. E eles vão se colocando como donos das pautas dessas fatias que eles vão fazendo da sociedade, o que é uma coisa deplorável, né? Em vez de unir a nação, fica dividindo, rachando em vários pedacinhos e colocando atrito entre essas partes. É uma coisa assim realmente asquerosa que o Lula sempre fez. Ele lembrou, o comentarista, que o Lula prometeu picanha, está entregando pé de galinha e aumentando os impostos da carne, ou seja, tornando ainda mais impossível o sonho da picanha para os mais pobres, para os mais humildes. Mas sem mais delongas, vamos ouvir aqui o comentário do Hélio Beltrão. Aparecer aqui comigo, Hélio. Lula tem intensificado essas entrevistas nos últimos dias, tem intensificado também uma agenda de viagens e há quem diga que ele tem se excedido nessas falas. Hoje, Pedro trouxe um ponto interessante. Ele adianta algo que pode acontecer ali em relação ao aumento do preço de alguns produtos aqui no Brasil. Ele tem se excedido nessas falas? Pessoal, reparem nas expressões da jornalista, assim, quando ele começa a falar da inveja que o Lula sente por Bolsonaro. Reparem. Ele está mantendo uma certa consistência. Ele segue firme, semeando a discórdia, tentando rachar o Brasil. Reiteradas tentativas de jogar pobres contra a classe média contra ricos, que vem do fato de que, do alto da soberba que ele tem, ele ainda não admite que pessoas simples admirem o Jair Bolsonaro. No fundo, é uma questão que tinha que ser resolvida num bom divã. O Lula tem inveja do Bolsonaro. Ele chegou a ser o cara do Barack Obama, mas aqui dentro ele nunca foi chamado de mito como o Bolsonaro, e isso deve deixar ele mordido. A gente não tem notícia. É só comparar também, galera. Não precisa nem acreditar no que eu falo. Comparem o 7 de setembro dos 4 mandatos do PT, do passado, com o mandato de Bolsonaro. Só para vocês verem a diferença. Até o patriotismo aflorou perante os brasileiros, além do engajamento de milhares, milhões de pessoas que foram às ruas, se somar todo o país no 7 de setembro, né? Então, assim, só para refrescar a memória de vocês. Notícia de que o Lula está fazendo psicanálise, mas a gente sabe que no mês passado, né, houve matérias dizendo que a presidência da República fez uma grande compra de medicamentos psicoativos para ansiedade, sedativo, antipsicótico, etc. O Lula vê as caravanas do Bolsonaro e ele não parece aceitar a admiração e o carinho que os brasileiros têm pelo ex-presidente. O Bolsonaro, ele é mais próximo do povo do que o Lula. Isso a gente vê isso quando saem à rua, né? Sem dúvida. Aliás, hoje, os seus cúmplices de movimentos rurais do Lula chegaram a paralisar uma estrada por onde o Bolsonaro e a comitiva iam passar no caminho de Paraupebas, lá no Pará, onde o Bolsonaro fez o comício. Mas não adiantou nada, o Bolsonaro fez o comício, lotou, foi aquele formigueiro humano, em terra supostamente, né, reduto do Lula e do PT, mas quem tá reinando e demonstrando que o povo tem afeto pela figura da pessoa é o Bolsonaro, né, e não o Lula. Voltando, como no meme, né, o Pedro falou do meme e tal, como no meme, às 11h59 da véspera de assumir, prometeu picanha a todos. À meia-noite está entregando perna de galinha e aumento do imposto na carne.
Né? Relacionando essa notícia com o ataque à nossa moeda, que a gente falou antes, se o Lula insistir em interferir no BC, marretar a taxa de juros, Selic, né? Logo, logo a perna de galinha também vai estar fora do alcance do bolso das pessoas. Pois só o Lula que vai estar comendo picanha. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária dos produtos de alimentação, carne vermelha, 29%, frango, 27%, peixe, 35%, ovo, 20%. Enquanto o Congresso está discutindo a reforma tributária aí a portas fechadas, até agora o governo não apresentou nenhum cálculo, nenhumzinho de como vai ficar a arrecadação com a reforma tributária. Mas a Receita Federal, o lobby mais forte de todos, já está aí atuando. Cuidado, Brasil. A alíquota ideal para esses produtos que eu falei, desses alimentos, claro que é zero, mas isso é uma discussão para um outro momento. Realmente é um comentário impecável do Hélio Beltrão, onde eu subscrevo, e para mim não é de hoje, né, que a esquerda, por morrer de inveja da situação do Bolsonaro, que é comprovadamente popular em qualquer lugar que ele vai, internet, rua, mundo real, mundo virtual, qualquer lugar, né, você vê que o povo gosta dele. Então, qual que é a minha leitura? Por que a esquerda tá perseguindo, quer tornar o Bolsonaro inelegível? Porque é o único jeito de frear o cara. É o único jeito de frear o cara. O povo quer ele. Então vamos tirar ele do cardápio de opções do povo para as próximas eleições. Fico com essa impressão. Porque o que eu vejo de especialistas no direito falando que está tendo abusos, arbítrios, inconstitucionalidades em processos envolvendo o Bolsonaro é uma coisa absurda. E gente renomada, gabaritada, tá? Então essa é a leitura que eu tiro da coisa. Coloque nos comentários o que vocês acharam aí do que disse o Hélio Beltrão, se concordam ou se não concordam com isso, comentem. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Muitas pessoas que fizeram L já se arrependeram. Tantas outras já estão em vias de arrependimento. Então a gente tem que trazer esse público para o nosso lado para 2026. A gente não pode permitir que eles votem, por exemplo, nulo ou em branco, né? Então a gente tem que convencer com argumentos de que a direita seria a melhor saída para o Brasil. E só saindo da bolha, só compartilhando o conteúdo. Então, se gostaram, façam esse papel de divulgação também. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.